Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de geografia, galera. Hoje vamos estar dando continuidade, galera, aos nossos estudos sobre o continente americano. Só que hoje nós já entramos na terceira parte desses estudos, onde a gente vai estar estudando a América do Sul. Sabemos aí que o continente americano ele é regionalizado de duas formas, a regionalização geográfica e a regionalização histórico-social. Tratando de regionalização geográfica, nós temos a América do Norte, a América Central e do Sul, galera. A América do Sul é o nosso objeto de estudo aí para as nossas próximas aulas. Primeira coisa, né? A América do Sul, com seus quase aí 13 milhões, 18 milhões de quilômetros, né, com 17.850.000 quilômetros quadrados, se torna uma das maiores porções de terras emersas no nosso planeta, galera. A América do Sul ela é cortada, né, por duas linhas imaginárias, por dois paralelos, que são eles. O paralelo zero, que é a linha do Equador, e o trópico de Capricórnio, beleza? Outra característica importante aqui da América do Sul, galera, quando a gente fala de limitações, quais são os limites da América do Sul, ela faz limite ao oeste com o Oceano Pacífico, ao leste com o Oceano Atlântico, galera. Mas ao sul, ela não faz limites terrestres com nenhum outro continente. Mas, um pouco mais adiante, nós encontramos a Antártida, que seria tecnicamente um dos continentes mais próximos da América do Sul. E ao norte nós temos a América Central e o Mar do Caribe. Beleza, galera? Isso falando aí dos limites e do tamanho do território. A América do Sul ela é composta por 12 países e um território. São eles: o Suriname, a Guiana, a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, o Chile, o Uruguai e, é claro, né, o Brasil, o maior dos países sul-americanos. E nós temos também um território francês, que é a Guiana Francesa, que não é um estado independente. Ele responde aí politicamente à França, galera. Não só tratando de tamanho, mas em aspectos naturais, galera, a gente tem grandes destaques aqui dentro do continente sul-americano. O primeiro destaque dos aspectos naturais que eu trato com vocês é o relevo. Primeiramente, o principal destaque no relevo do continente sul-americano é o fato de existirmos aqui na costa do Oceano Pacífico uma cordilheira, uma cadeia de montanhas chamada Cordilheira dos Andes, galera, que ela é formada pelo choque de duas placas tectônicas, que são a placa de Nazca, né? Nazca, e a placa sul-americana, fica desse lado. O movimento dessas duas placas teria originado há alguns milhões de anos a Cordilheira dos Andes. Isso traz algumas características também para os países onde essa cordilheira está incorporada. São os chamados países andinos, que são países que têm em seu território partes da Cordilheira dos Andes. São basicamente todos os países que fazem costa no Pacífico. E uma característica, uma curiosidade a respeito desses países, a gente pode tratar do Chile, por exemplo, onde quase metade do território chileno é composto pela Cordilheira dos Andes. Isso influencia muito no desenvolvimento cultural desse país. Uma outra característica natural que nós temos aí referente a isso é o fato de essa parte, a parte oeste do continente, está sobre o encontro das placas tectônicas, né? A borda das placas. Já a sua costa leste, onde, por exemplo, está o Brasil, nós estamos localizados, digamos assim, meio que ao centro de uma placa. Então, dificilmente nós temos atividades tectônicas aqui nessa região do continente sul-americano. Faz com que ao oeste nós tenhamos intensa atividade tectônica e ao leste nós não temos essa intensa atividade, ou nenhuma ou pouquíssima atividade tectônica. Beleza? Uma outra característica que chama muita atenção, diferente de outros continentes, lembrando que a América do Sul é um subcontinente, ela é uma parte de um continente. Existem continentes inteiros que não têm a mesma disponibilidade de água que nós temos. Nós temos aqui a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia Amazônica, que se localiza aqui
em parte do Brasil e parte também nos países sul-americanos. Uma curiosidade sobre a bacia amazônica é que ela está diretamente relacionada à Cordilheira dos Andes. A origem da bacia amazônica é o descongelamento do gelo no topo da Cordilheira dos Andes, galera. A maior bacia hidrográfica do mundo. E nós temos também como destaque os dois maiores aquíferos do mundo, o aquífero do Guarani e o aquífero do Alter do Chão, que também se localizam no território brasileiro. O que a gente pode tirar de conclusão com isso? Que em termos de recursos naturais, principalmente os recursos hídricos, o continente sul-americano é abençoado. Tecnicamente, nós não deveríamos ter crise hídrica aqui. Porém, como a gente vai ver mais para frente nos nossos estudos, existe sim problema de água no nosso continente, no nosso subcontinente, galera. Outra característica natural que chama bastante atenção aqui é a presença da floresta amazônica, galera, que cobre não somente o Brasil, mas alguns países aí que fazem parte do nosso continente. Tanto que nós temos a divisão de Amazônia Legal e Amazônia Internacional. Sendo a Amazônia Legal aquela que está dentro do território brasileiro e a Amazônia Internacional aquela que faz parte desse conjunto de países. Lembrando que a floresta não respeita fronteiras. Ela cresce para onde ela tem que crescer. Beleza? Sobre os aspectos naturais, outra característica que nós temos também são as diferenças climáticas. Nós já falamos aqui. A principal característica do relevo, a principal característica da hidrografia e a principal característica da vegetação. Outra coisa que a gente tem que entender também é que a existência da floresta amazônica nessa região faz acontecer uma dinâmica populacional diferenciada. A área da floresta amazônica, quando a gente estuda a população aí do continente sul-americano, a gente vai ver que é essa área menos densamente povoada. A existência da floresta dificulta a implementação de projetos capitalistas nessa área, que não sejam a exploração da floresta. Isso faz com que essa área tenha um contingente populacional menor do que outras áreas do continente. Quando a gente trata de população, especificamente, as partes litorâneas são aquelas que têm a maior concentração populacional por motivos óbvios. São as primeiras partes a serem ocupadas, o desenvolvimento econômico acontece primeiro no litoral. Lembrando, né, essa parte do continente americano foram colônias de exploração portuguesa e espanhola, que vinham para cá especificamente para estar explorando os recursos naturais que existem aqui. E esse continente ele é muito rico em recursos naturais. Nós temos, por exemplo, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, que é a Venezuela, tem uma das maiores reservas do mundo. O Brasil também tem um certo destaque, principalmente com a descoberta do pré-sal. E outra coisa extremamente interessante é que nós conseguimos aliar a existência dos recursos naturais no nosso subcontinente com a exploração da natureza de uma forma sustentável e também, né, de uma forma predatória. Quando a gente fala de predatória, a gente está falando como, por exemplo, a floresta amazônica sendo desmatada para a implementação de projetos, sendo desmatada para o uso da madeira, sendo desmatada para a exploração mineral. Ou seja, nós temos aqui muitos recursos naturais, temos umas características naturais que causariam inveja em outros países. A nossa disponibilidade é a principal dela, em outros continentes, desculpa. E nós também temos aqui alguns problemas relacionados à má exploração desses recursos naturais. Beleza? Outra característica que a gente tem que chamar a atenção também é a presença de vários tipos climáticos diferenciados. Primeiro, né, localização próxima aqui da linha do Equador, próximo do trópico, próximo do polo da Terra e também a extensão territorial. Mas existem outros fatores climáticos que influenciam os diferentes climas que existem aqui na América do Sul. Por exemplo, a maritimidade, os locais mais próximos aos oceanos tendem a ser mais úmidos, um regime de chuva diferenciado. Aí temos também a continentalidade, os locais mais centrais do continente tendem a ser mais secos por estarem longe de fontes hídricas. E a distribuição irregular da radiação solar também influencia. Linha do Equador são as áreas mais quentes do planeta e nós somos cortados por ela aqui no norte do nosso continente. Deu para entender, galera? A diferença está relacionada a vários fatores climáticos que existem aqui no continente sul-americano. Ou seja, tratamos aqui um pouquinho na nossa aula o principal destaque de relevo, o principal destaque de vegetação, o principal destaque de recursos hídricos. E para chamar a atenção, assim, puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, grande parte desse destaque está dentro do nosso território. Nós temos muita vantagem natural em referência a outros. Um exemplo disso
Existem países que têm terremotos frequentes aqui na América do Sul. O Brasil não. O Brasil está livre de determinados problemas naturais, né? Fenômenos naturais que causariam impacto na sociedade. Porém, né, nós temos outros problemas sociais que causam prejuízo às pessoas que vivem aqui. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Essa aqui é a nossa aula introdutória sobre o continente sul-americano. A gente tratou alguns dos principais aspectos naturais, só aqueles que têm destaque, né? Quando a gente tratar sobre a economia do continente sul-americano, a gente vai falar especificamente do petróleo, do uso da madeira, do uso das águas como fontes geradoras de energia elétrica. Só que inicialmente é para apresentar para a gente o continente sul-americano e todas as suas potencialidades naturais. Como eu digo, tem muita capacidade de causar inveja, vamos dizer assim, em outros continentes. Porque nós temos muito de coisas muito boas aqui. A natureza favoreceu muito o nosso subcontinente. O problema pode estar relacionado, vamos ver mais para frente nas nossas aulas, com o processo de colonização que foi implementado aqui, a colônia de exploração. Quando a gente estudou lá a regionalização do continente americano, entendemos o que foram as colônias de exploração e as colônias de povoamento. Mais para frente, a gente vai começar a relacionar esse passado histórico com o desenvolvimento da sociedade aqui no nosso subcontinente, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.